Hoje vamos mergulhar em uma história que ainda ecoa nos corações, uma história de advertência e esperança. Preparem-se, porque o que aconteceu com Jerusalém pode ser um espelho para os nossos dias. As cidades que gritam quando são destruídas, mas Jerusalém chorou em silêncio. E foi nesse silêncio que o céu também chorou. As muralhas, um dia símbolos da presença divina, viraram ruínas, e o fogo que consumiu o templo não era apenas o da guerra. Era o reflexo de um fogo espiritual que já tinha se apagado nos corações. Hoje, enquanto o mundo parece se perder em sua própria escuridão, as pedras de Jerusalém ainda sussurram, e aquele eco antigo continua dizendo: Deus passou por aqui, mas ninguém o ouviu. O que aconteceu realmente naquele dia em que Jerusalém foi silenciada? Por que Deus permitiu que sua cidade sagrada, a morada do seu nome, fosse consumida pelas chamas? E o mais assustador, será que hoje o mundo está prestes a repetir o mesmo destino? Jerusalém, o coração do mundo espiritual, o lugar onde o céu tocou a terra, onde Deus habitou entre os homens, onde os profetas caminharam, choraram e morreram. Mas o que muitos esquecem é que a glória também pode se retirar. A presença que um dia encheu o templo de fumaça santa também pode se ausentar quando o povo se esquece do Deus que a enviou. Os homens que viviam em Jerusalém não perceberam os sinais. Rituais, ofertas, festas religiosas. Tudo continuava, mas o coração estava distante. A fé havia se tornado pura tradição, e o altar apenas um cenário de aparências. Enquanto os sacerdotes louvavam com os lábios, o Espírito Santo já havia se afastado em silêncio, e o céu preparava-se para o juízo. O profeta Jeremias havia avisado: Jerusalém cairá se o povo não se arrepender. Mas zombaram dele, o chamaram de louco, traidor, pessimista. E quando ele chorava pelos pecados da cidade, diziam: por que tanto drama? O templo é eterno. Eles se esqueceram de que Deus não habita em paredes de pedra, mas em corações quebrantados. E quando esses corações se tornaram duros como rocha, a rocha do templo se partiu também. E assim veio o silêncio. As trombetas cessaram, os sacerdotes fugiram, os inimigos cercaram os muros, e o que um dia foi o símbolo da glória tornou-se o espelho da ruína. Quando as tropas invadiram Jerusalém, não foi apenas uma conquista militar, foi o juízo de um tempo. O templo foi incendiado, as colunas desabaram, o ouro sagrado foi roubado e o sangue dos inocentes escorreu pelas escadarias que um dia receberam sacrifícios santos. Mas o mais assustador foi o silêncio. Deus não respondeu. Nenhum profeta se levantou. Nenhum anjo apareceu, nenhum milagre impediu a destruição. Era como se o próprio céu tivesse se calado e o Criador observasse, com lágrimas invisíveis, a cidade escolhida se tornar um deserto de cinzas. Mas por que o silêncio? Porque Deus nunca destrói antes de avisar. E quando o homem insiste em ignorar as advertências divinas, o próprio silêncio de Deus se torna o som do juízo. Jerusalém não caiu por falta de muros. Caiu por falta de arrependimento. Não foi vencida pelos inimigos do lado de fora, mas pelos pecados guardados do lado de dentro. E o mesmo acontece hoje. Quantas pessoas ainda vivem com aparência de fé, mas o coração já está distante de Deus? Quantos templos cheios, mas almas vazias? Quantos altares iluminados, mas corações apagados? O silêncio de Jerusalém é o mesmo silêncio que ecoa nos dias atuais, quando Deus observa o mundo se afastar, a humanidade trocar a glória por vaidade e o espiritual ser substituído pelo superficial. Séculos depois, o Filho de Deus caminharia pelas mesmas ruas, e quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou. Não chorou de raiva, chorou de amor. Porque via o que ninguém via. Ele sabia que aquelas pedras um dia novamente seriam quebradas. Sabia que o povo que gritava Hosana em breve gritaria crucifica-o.
E quando a cidade o rejeitou, Jesus declarou as palavras mais tristes já ditas por um profeta: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis te reunir como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. E naquele momento, Jerusalém chorou em silêncio mais uma vez. O mesmo espírito de Jerusalém vive hoje. Cidades cheias, mas corações vazios. Templos lotados, mas o céu em silêncio. Fé trocada por fama, unção trocada por aplausos. O mundo repete o mesmo erro. Deus fala, mas poucos escutam. Os profetas são zombados, os sinais são ignorados, e enquanto todos celebram o brilho das suas conquistas, a presença se retira em silêncio. Mas há uma diferença. Hoje, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. O Espírito ainda chama, sussurrando: volta, Jerusalém. Não a cidade física, mas a Jerusalém que vive dentro de cada alma. Quando o fogo cessou e a fumaça cobriu o céu, as pedras do templo ainda estavam mornas. Entre as ruínas, um vento soprou. E alguns dizem que ouviram um som, como um lamento. Eu estive aqui, sussurrou o vento, e ninguém me reconheceu. Esse foi o verdadeiro choro de Jerusalém. Não um pranto humano, mas o choro do Espírito Santo, que visitou o seu povo e foi rejeitado. E esse mesmo Espírito ainda chora hoje, nas ruas, nas igrejas, nas almas que se afastaram. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que julgou também promete restaurar. Deus disse: eu restaurarei as ruínas antigas e reedificarei o que foi devastado. Jerusalém foi destruída, mas nunca esquecida, porque onde há arrependimento, há reconstrução, e onde há choro, há promessa. Talvez você também esteja vivendo o silêncio de Deus. Talvez tudo ao seu redor pareça ruína, mas lembre-se, o mesmo Deus que permitiu o silêncio é o mesmo que sussurra no meio das cinzas: eu ainda estou aqui. Quando Jerusalém chorou em silêncio, o céu chorou junto, mas o choro de Deus nunca termina em desespero, termina em esperança, e essa esperança ainda vive dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe essa palavra com alguém que está passando por um tempo de silêncio espiritual. E lembre-se, Deus ainda fala, mesmo quando tudo parece em silêncio. Muito obrigado por estarem conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas mensagens proféticas e de deixar o seu like. A sua interação nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.